Editorial. Se o Ministério da Educação do Brasil estivesse submetido às mesmas regras do mercado que uma empresa, já teria falido há décadas. Fundado em 1930 e com um orçamento de vários bilhões de reais todos os anos, o MEC conseguiu a façanha de produzir um dos piores sistemas educacionais do mundo. Nas avaliações internacionais, o Brasil sempre está entre os últimos lugares, mesmo quando os exames são realizados em alunos de escolas, os melhores. Já estamos perdendo para a Etiópia. E as tão badaladas universidades. Em recente ranking mundial, nenhuma delas ficou entre as 100 melhores. Esses dados não são novidade, pelo contrário, a opinião pública já está exausta de vê-los repetidos todos os anos. Por isso que nessa edição do Estúdio Atualidades, vamos tratar de homeschooling, movimento que existe há décadas em diversos países como os Estados Unidos, França, Reino Unido, Irlanda e Austrália. Não é apenas o baixo nível educacional que motiva os pais a educarem seus filhos em casa, mas também razões de ordem religiosa, ambiente degradado das escolas para desenvolver o caráter, oposição aos valores ensinados nas escolas e também questões práticas como dificuldades de deslocamento e falta de vagas em boas escolas. É preciso ressaltar que a escola não é apenas um lugar em que se repassam informações, mas também onde são transmitidos todos os tipos de valores. Recente pesquisa indicou que a imensa maioria dos professores de escolas públicas e privadas considera como principal missão da escola a veiculação de ideologias, no jargão politicamente correto, formar cidadãos e não de informações. Esse conjunto de valores é, na maioria das vezes, bem diverso daqueles professados pelos pais. Mais ainda, extensas pesquisas têm demonstrado que na formação do caráter individual, os companheiros de infância são influências muito mais poderosas do que os pais. Nas escolas, os pais têm pouco ou nenhum controle sobre essas interações, que podem ser bastante desastrosas e traumáticas, como por exemplo bullying, prática corriqueira entre os alunos. Neste ponto, faz necessário responder o argumento utilizado de forma reiterada contra o homeschooling. Essa forma de educar provoca o isolamento social com sérios prejuízos psicológicos? Na verdade, há vasto material demonstrando exatamente o contrário. Os educadores norte-americanos Raymond e Dorothy Moore unificaram os dados de mais de 8.000 pesquisas a respeito do assunto e chegaram a conclusões estarrecedoras. Eles apresentaram evidências de que a educação formal antes da faixa dos 8 aos 12 anos não somente é desnecessária, mas também traz prejuízos psicológicos, como maior probabilidade de delinquência juvenil. De modo consistente, nos exames, os educados em casa tiveram quocientes de inteligência superior que aqueles educados na escola. Vamos deixar bem claro que a reportagem de hoje, em especial, não é um incentivo para quem quer que seja, mas a constatação de algo palpável, de resultados invejáveis e acessível, desde que a responsabilidade tenha guarida na família. Mais grave ainda é a constatação de que a função básica da educação, transmitir informações, é relegada em nome de uma mítica missão de formar cidadãos. Tão bela expressão serve apenas para mascarar a pura e simples doutrinação ideológica. Recente pesquisa demonstrou cabalmente que enquanto a educação brasileira consegue as piores colocações dos rankings internacionais, os professores em massa consideram seu principal trabalho incutir determinada ideologia nos alunos. Os números das pesquisas são extremamente contundentes. 78% dos professores consideram que a principal missão da escola é formar cidadãos, enquanto apenas 8% assinalam ensinar as matérias. Mais de 80% dos professores consideram que seu discurso é politicamente engajado e apenas 20% consideram politicamente neutro. Engajamento político significa, nesse caso, admirar em primeiro lugar Paulo Freire, 29% dos professores, seguido por Karl Marx, 10%. Significa também que 86% dos professores têm conceito positivo sobre Che Guevara e nenhum declara ter conceito negativo. Che Guevara foi um sujeito que na história da humanidade marcou o seu dia a dia pela intolerância. Entre outras coisas, execução sumária de gays, por exemplo, que as pessoas não contam. Lenin foi positivamente avaliado por 65%, enquanto sua avaliação negativa foi de apenas 9%. Ressalte-se,
Esses dados referem-se tanto a escolas públicas quanto a escolas privadas. Há, pelo menos nas ciências humanas, total hegemonia da doutrina esquerdista, apesar de reiteradas pesquisas demonstrarem que a população brasileira define-se majoritariamente como conservadora de direita em diversas questões, como o aborto e drogas, por exemplo. Assim, as crianças e os adolescentes no Brasil vivem uma situação de esquizofrenia. Os mesmos valores aprendidos em casa são sistematicamente negados nas escolas. Se houvesse, de fato, o pluralismo político determinado como fundamental pela Constituição da República, os pais, verdadeiros responsáveis pela transmissão de valores, poderiam escolher a escola que estivesse de acordo com seu sistema de pensamento. Assim, pais islâmicos poderiam escolher escolas islâmicas para os seus filhos, pais poderiam escolher escolas ateias, pais liberais poderiam escolher escolas liberais e assim por diante. Essas opções não existem no Brasil. Mesmo em escolas confessionais vinculadas a determinada religião, é sentido o predomínio da doutrina esquerdista. Neste ponto, chegamos àquele que é considerado um princípio supraconstitucional que deve orientar a interpretação de todo o sistema normativo, a dignidade da pessoa humana, ou seja, o ser humano é, no famoso dizer de Kant, um fim em si mesmo, e também o de quaisquer estruturas jurídicas ou sociológicas, como Estado, nação, povo, governo, administração pública, partido político, classe social, etc. Assim, o único fim é o ser humano, tudo o mais é instrumento e deve atuar em seu favor, não o contrário. O desrespeito à dignidade humana é evento cotidiano nas escolas brasileiras, seja pela submissão dos alunos a ensino de péssimo nível, seja pela sua instrumentalização, segundo a qual deixam de ser fins em si mesmos e tornam-se instrumentos para a doutrinação ideológica. A ironia da história é que constituições anteriores à que estamos vivendo, mesmo aquelas outorgadas em 1937 e 1967, referiam-se expressamente ao ensino do lar, enquanto a Constituição Cidadã, a de 88, incluiu o dispositivo autoritário que obriga a matrícula na rede formal de ensino, desprezando a vontade dos pais. Em 1937, por exemplo, dizia o seguinte o artigo 208 da Constituição: o ensino fundamental obrigatório poderá ser ministrado no lar pelos próprios pais ou por professores qualificados contratados pelos pais. A lei definirá apenas a comprovação anual de rendimento escolar, dando liberdade para a escolha ou elaboração de currículo sem nenhuma imposição de caráter político ou ideológico. Isso foi em 1937. Em 1988 nós regredimos. Hoje o Estado é dono da vontade dos pais se deve ou não mandar o filho para a escola. Caso os pais não mandem, vem aí conselho tutelar, vem aí promotoria de justiça e etc., processando pais, que é um caso que nós vamos tratar aqui hoje, de um pai que foi processado, porque não mandou seu filho para a escola. Só que, diferente do que acontece por aí, o jornalismo da Estúdio FM colocou, até brinco na entrevista, a vítima e o algoz. Nós colocamos e um promotor de justiça para falarmos a respeito disso. Aqui na Estúdio FM nós estamos trazendo à luz o tema mais atual sobre a educação, porque é preciso mudanças no nosso país. Já estamos entre os últimos países em qualidade educacional. E daí vem a pergunta: qual será o futuro do país se os brasileiros de amanhã estão sendo nivelados por baixo? 7h37. E aqui no Brasil, o ministro da Educação, Weintraub, ao lado do presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Elmer Coelho Vicenzi, anunciou que algumas novidades serão feitas no sistema de avaliação da educação básica, entre elas, avaliação por amostragem não censitária para alunos do segundo ano fundamental. Os exames serão realizados entre 21 de outubro e 1º de novembro e o resultado será divulgado até dezembro de 2020. Entre as novidades anunciadas, será produzido um ditado. Pela primeira vez será aplicada a prova de ciências por amostragem. Questionários serão enviados para secretários de educação de estados e municípios, além da avaliação. Também por amostragem de professores da pré-escola e também de creches. A proposta é avaliar o desempenho das crianças e o sistema de ensino como um todo para corrigir o que não está funcionando e diminuir a taxa de abandono e insucesso escolar. Por essa razão, estudantes do segundo ano serão avaliados por amostragem. Segundo o ministro, a avaliação por amostragem não prejudica o acompanhamento da série histórica. Serão avaliadas 7 milhões de crianças em todo o Brasil a um custo de 500 milhões de reais. Olha, cá para nós, né? O Brasil está perdendo
para a Etiópia em termos de educação. Hoje, o estudante brasileiro de segundo grau, que era antigamente, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar um texto e, pior de tudo isso, vai levar 200 anos, veja, 200 anos para que recuperemos a nossa capacidade de saber matemática. Imagine você o que vai ser o futuro desse país. É simples de você entender. Chegue para um aluno de segundo grau, ou como chamam aí, sexto, sétimo, oitavo ano, e diga o seguinte: vamos conversar, verifique o quanto ele consegue verbalizar, o quanto esse aluno tem de vocabulário. Nada, nenhum. Peça para esse aluno interpretar um trecho de um texto para você ver o desastre que é. Bom, as provas do Enem, as redações, não deixam dúvidas a respeito da qualidade da educação do nosso país. 7h39. Vamos para o nosso noticiário local. E o assunto é interessante, dos mais polêmicos, e trataremos a entrevista desta sexta-feira, que chama-se Homeschooling, ou seja, educação domiciliar. Trata-se do direito de uma família escolarizar seus filhos em casa sem a obrigação de colocá-los no estabelecimento de ensino. O jornalismo da Estúdio FM juntou numa mesma entrevista o pai que escolariza seus filhos em casa e um promotor de justiça, que é o fiscalizador do cumprimento da lei, entre elas a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Nosso objetivo é trazer para o debate e avaliação dos nossos ouvintes o tema que está na ordem do dia, já que a educação no Brasil passa por momentos deploráveis quando se fala em avaliação. Essa entrevista foi gravada no dia 1º de maio, por volta de 9 horas da manhã, para ser veiculada nesta sexta-feira. Dividida em 2 blocos, o primeiro entrevistado é o Klaus Tofaneto, que conversou comigo e é o pai que educa crianças em casa. Estou recebendo no Estúdio Atualidades desta sexta-feira o pai, o Klaus Tofaneto, e o promotor de justiça Rafael Meira Luz. O nosso tema é homeschooling. Para quem não sabe, tem a ver com a educação domiciliar. Primeiramente, bom dia, Klaus, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor Rafael Meira Luz, há quanto tempo não lhe via? Não, na verdade, entrevistei o Meira Luz há uns 3 meses, 2 meses aí no outro episódio, na casa dele. Bom dia, doutor. Bom dia, Peron, bom dia, Klaus, e a todos os ouvintes. Eu dizia para o Meira Luz, antes de nós começarmos a entrevista, que eu sou o primeiro integrante da imprensa aqui de Santa Catarina que coloca numa mesma entrevista um pai e um promotor de justiça abordando esse tema. E nós brincávamos que era a vítima e o algoz, né? Mas não é nada disso. Klaus, por que você optou pela educação domiciliar, a homeschooling? No Brasil a gente tem vários fatores, né? Claro, não é o caso numa cidade menor, assim como Jaraguá, né? Ou como Timbó, de onde a gente veio, mas existe motivo de segurança, né? Mas eu, na verdade, já desde o caso da família Nunes em Minas Gerais, quando, né, então o Kleber Nunes é o pai da família e os filhos dele passaram e ganharam as manchetes de jornal lá em 2007, né? Porque eu nem sabia quando eu ia ser pai, né? Eu fui ser pai 5 anos depois. Mas quando eu vi o caso deles, né, dos meninos assim com 14, 15 anos, sendo aprovados nos vestibulares mais concorridos, dos cursos mais concorridos do país, né? Falavam 7 línguas, são poliglotas, são autodidatas, eles são programadores autodidatas com sucesso no exterior. Então eu vi esse exemplo deles, né? Eu falei, olha... É isso que eu quero. Eu não sou nenhum... Eu acho que o Kleber Nunes foi muito mais genial, sem a mesma pretensão que ele, né? Mas eu falei, esse negócio dá certo. E quantos aí... filhos você tem? Eu agora tô com 4. Eu tava brincando com ele nos corredores aqui dos bastidores, que é um cara corajoso, né? Tem 4 filhos. Quantos já recebem a educação domiciliar? A gente pode considerar... Menos o bebezinho que nasceu esses dias, né? Pergunta idiota minha, né? As 2 mais velhas, vamos dizer, né? Então, qual a idade delas? A Elisa tá com 7 anos, né? Ela seria o quê? O 2º ano agora, o equivalente, né, dela. E a Margarida tem 4 anos e meio, né? E já tá lendo, começou a ler agora em março. Com 4 anos e meio? 4 anos e meio, ela já tá lendo,
né? E é a realidade das famílias que educam em casa, as crianças estarem alfabetizadas entre 3 anos e meio e 6 anos. O que você escolhe de material para ensinar as suas filhas? Como é essa dinâmica? De onde vem esse material? Existe material que você possa fazer isso em casa? Existe. Para alfabetização mesmo, quem pesquisa o material, na verdade, é minha esposa, né? Ela tá por dentro, ela pesquisou as diferentes pedagogias da Charlotte Manson e Maria Montessori, não sei o quê. E a minha mulher não é da área da pedagogia. A minha mulher é da área da contabilidade. Quando a nossa filha mais velha nasceu, ela expressou o desejo dela. Quer saber? Eu quero ficar em casa. Esse negócio, esse papo do feminismo ali, de que, tipo, tá em casa é uma coisa opressora e tá no mercado de trabalho, que é liberdade, ela falou, não, na minha vida eu não tô vendo isso. E a referência que eu tive do Klaus foi através do promotor de justiça Rafael Meira Luz, por isso que eu estou trazendo, e levei um tempo para trazê-lo aqui, até porque aguardava uma decisão em Brasília e tal, desse assunto. A sua filha mais velha hoje, quais habilidades ela já demonstra com facilidade? Bom, ela já lê razoavelmente fluente, assim, né? Eu ainda pego no pé dela, ela tem que começar a ver filme legendado. Ela já domina, assim, a matemática básica de soma e adição ali, né? Tá começando com 2 algarismos, por exemplo, mais ou menos o que é para ser na escola, assim, né? Isso que você faz em casa, essa educação que você dá em casa, você entende que é uma maneira de proteger os seus filhos diante da qualidade de educação que nós temos aí? Com certeza. Existe no Brasil a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Foi através dela que eu conheci o Dr. Rafael Meira Luz, né? E eles têm estatísticas, eles têm trabalhos e tudo mais. A ANED tem um levantamento, né, sobre os motivos que levam os pais a cuidar dos filhos, né? O principal motivo, acho que dá 60%, 70%, é a baixa colocação dos estudantes brasileiros nos testes internacionais do PISA, né, que deixa o Brasil atrás, inclusive, da Etiópia em termos de educação. A certeza de que pior do que a educação brasileira não tem como fazer. É uma maneira de proteger os seus filhos também, porque tem um viés que diz assim, que na escola hoje o acesso é muito fácil de traficantes, com certeza, a questão do bullying e outras coisas que existem no mundo escolar hoje, sem a devida reparação e atenção do Estado, digamos assim. Eu vou dar 2 exemplos. Um da minha própria esposa. Ela visitou uma escola quando a minha mais velha ainda era neném. Eu acho que ela não tinha nem 2 anos. A minha mulher, ela visitou uma escola, a escola na qual ela estudou quando era criança, né? E ela conta que ela estava conversando com uma funcionária que era amiga dela, acho que de infância, alguma coisa assim. E tinham 2 meninos de, sei lá, 10, 11 anos, né? Que eles ficavam ali mosqueando em volta, tudo, né? E a menina que trabalhava na escola ali falava, vocês voltam pra sala, né? E eles não voltavam, eles fingiam, faziam de conta que ela não ouvia, né? E aí, quando a minha mulher resolveu mostrar as fotos da menina no celular pra essa amiga dela, eles começaram, ô tia, deixa eu ver aí, não sei o quê, bem coisa de marginalzinho assim mesmo, né? E ela teve que dar um safrão neles e falou assim, que isso, esse celular é meu, vocês vão se catar. Saíram falando palavrão, sua vaca, que não sei o quê. Falta esse limite na escola, por isso você resolveu fazer educação em casa. Essa é uma temeridade? Uma das... É um dos. O meu medo é mais realmente assim, intelectual mesmo, né? Que a minha experiência, por exemplo, foi essa. Quando eu cheguei na vida adulta, né? É que eu fui ter contato, por exemplo, com a literatura universal, né? Foi aos 19 anos de idade eu fui ler Shakespeare. Quando eu li Shakespeare, né? Eu falei assim, cara, mas isso aqui é vivo, cara, isso é maravilhoso, entende? Na escola você nunca tinha visto falar sobre isso? Na escola me mandaram ler... Mal e porcamente uma citação. Não, na escola, um trauma, que foi na 8ª série, ele ter que ler A Pata da Gazela, do José de Alencar. Você já leu A Pata da Gazela? É uma história meiga. Que é a história de um cara que tem tara por pés. O cara se apaixona pela donzela dele, não sei o que, fica imaginando aquele pezinho 33. Quando ele descobre aquela calça 42, meu mundo caiu. É essa história. E aí eu lembro que te levaram a isso. Sim, eu lembro que na 8ª série, quando a gente questionou a professora, mas isso é muito ruim? Não, é a linguagem dele que é muito difícil, porque isso é muito antigo, século XIX. Pô, meu Shakespeare é do século XVII, né? E aí, quando eu li ali o Shakespeare, eu falei, mas peraí, como é que... Alguma coisa se o problema do romance do século XIX brasileiro é ser antigo, por que eu não tive o mesmo estranhamento lendo Shakespeare? Você se prepara para submeter suas filhas, seus filhos a um teste, a um exame de capacidade, por exemplo, tem isso? Não é o nosso foco, né?
uma das coisas que eu tenho também contra a escola, de certo modo, né? Embora possa soar contraditório com o que eu falei sobre os filhos da família Nunes, né? Mas o problema do sistema educacional que afere o conhecimento via testes escritos é que as pessoas não aprendem o conteúdo pretendido, mas elas aprendem a passar em testes. Mas, por exemplo, não vai ter um momento que a sua filha vai para a faculdade e ela vai ter que comprovar que ela sabe tudo isso? Ótimo. Bom, vendo como está a universidade brasileira, né, eu não desejo isso para ninguém. Sinceramente, né, não é uma coisa que eu desejo para ninguém. Mas vamos dizer assim, né, eu fui processado por causa do homeschooling, lá na cidade de Timbó, e o que foi alegado, o principal motivo alegado contra o nosso homeschooling ela está em risco porque ela pode vir a não conseguir as certificações necessárias. Bom, para isso, a lei, ela diz, né, que se você não teve acesso às certificações, o Estado tem que facilitar esse acesso posteriormente. Para isso existe o EJA, para isso existem os supletivos. Então, se o problema é simplesmente certificado, então a pessoa que está bem alfabetizada em casa, que provavelmente vai ser uma autodidata, tem todas as condições de ir lá e buscar essa certificação no supletivo para poder buscar o curso superior ou alguma coisa do tipo. Você está ensinando suas filhas em casa e este bebezinho é um bebezinho? Sim. Menino, é um menino? Sim, menino. Um menino que nasce também? Também, com certeza. Eu entrevistei o Klaus Tofaneto, que é um pai que adotou na sua vida, no seu cotidiano, o que se chama homeschooling, a educação domiciliar. Depois do intervalo, vou entrevistar, sob a ótica do Ministério Público, Dr. Rafael Meira Luz. Minutinho só que eu volto já. De volta com a nossa entrevista de hoje. Nesse bloco, Sérgio Peron entrevista o promotor de justiça, Rafael Meira Luz. Doutor Meira Luz, homeschooling, o Ministério Público, pelo país afora, não aprova muito isso, muito pelo contrário, aciona conselho tutelar, enfim, é o tutor da educação, né? Segundo a Constituição. Como é que o senhor vê essa questão? Bem, Peron, a questão sob o ponto de vista institucional, ela está mais ou menos definida hoje com base no que nós temos de legislação educacional. Então, o Ministério Público, enquanto instituição, tem seguido a normativa prevista na LDB. A LDB é uma lei escolarizadora, não é uma lei de educação propriamente dita. Então toda a sua visão está voltada para a presença de crianças e adolescentes dentro da escola. Então ela pressupõe que o direito à educação previsto na Constituição apenas será alcançado com a inserção de uma criança dentro da escola, ou seja, um a priori. Então o Ministério Público, enquanto instituição em todos os estados, replicou esta norma, dizendo que para que o direito à educação seja alcançado, há necessidade de se obrigar as famílias a manterem seus filhos na escola. Quando nós sabemos muito bem, a experiência mostra, e até o senso comum nos indica, de que a presença de uma criança e adolescente dentro da escola não garante nada. Mas essa é uma interpretação que está sendo dada sob o ponto de vista das administrações superiores para todos os promotores que estão na ponta da sociedade. O meu ponto de vista já é justamente o contrário. Eu ia perguntar exatamente isso. O senhor tem um ponto de vista diferenciado disso, uma concepção diferente da educação tradicional, digamos assim, para o homeschooling? Sim, vamos primeiro do ponto de vista da legislação. A Constituição Federal, quando vai falar em educação, ela nos dá 3 itens, que são os itens que compõem a educação. Primeiro, nós estamos falando em aptidões acadêmicas, certos conhecimentos. Segundo, uma preparação para a vida profissional. E terceiro, a socialização. Então, enquanto promotor de justiça e com a minha independência funcional, eu interpreto da seguinte forma: se essa modalidade educativa, educação domiciliar, é capaz de atingir essas 3 características do direito à educação previsto na Constituição, não há situação de risco para a criança ou para o adolescente. Não havendo situação de risco para a criança ou adolescente, não há por que se processar uma família, se processar os pais, se ameaçar os pais de mandar as crianças para o abrigo, de se entrar com suspensão ou destituição do poder familiar, crime de abandono intelectual, quando essas 3 características do direito à educação estão sendo alcançadas, e às vezes até muito melhor do que aquelas crianças que são educadas na escola. Mas isso é uma questão que tem que ser analisada caso a caso. Então, toda vez que chega um caso de educação domiciliar, eu preciso analisar esses 3 pontos detidamente, para saber se aquela família que educa em casa atinge essas características. É um movimento crescente o homeschooling hoje no Brasil. Eu estava vendo em pesquisas que fiz, por exemplo, que cada dia que passa, mais e mais famílias adotam
este sistema. A precariedade da educação no nosso país é um fator que é contributivo, doutor? Olha, Peron, o Klaus falava agora há pouco, né, sobre as razões, e hoje a ANED, essa associação que defende aí as famílias educadoras, ela tem números, mas eu tenho certeza que os números que ela possui não refletem a realidade, porque o Klaus sabe muito bem disso. A grande maioria das famílias educadoras, ela vive na clandestinidade com medo da rede de proteção. Então muitas pessoas sequer procuram até mesmo as associações de defesa da educação domiciliar. Então eu ouso dizer que esse número que a ANED possui, né, 7.500 famílias, etc., eu ouso dizer que isso aí deve chegar ao dobro, ou seja, umas 10 a 15 mil famílias educando em casa, no Brasil inteiro. A região sul aqui é a região que mais concentra. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, somos os estados que mais concentram famílias educadoras, justamente pela visão diferenciada. Eu vejo, Peron, que hoje em dia o nível da nossa educação precisa ser discutida de uma forma mais madura. Tá sofrível, né? Hoje, muitas famílias educadoras são perseguidas porque os filhos não estão na escola, mas estudando com afinco em casa, ao passo que o Estado brasileiro tem feito vistas grossas para mais ou menos 2.500.000 crianças e adolescentes que estão fora, mas não porque são educadas em casa, mas porque as famílias não estão nem aí para a educação. Então o Estado brasileiro, através das suas instituições, fez uma decisão, e essa decisão é: vamos perseguir essas 15 mil crianças, ou essas 7.500 famílias, porque educam seus filhos em casa, mas não vamos atrás dessas 2.500.000 crianças e adolescentes que estão fora, porque as famílias realmente deixaram em situação de abandono. Claro, é muito mais fácil você perseguir uma família que tenha assim uma boa conjuntura, pessoas que são honestas, que temem a legislação, etc. É muito mais fácil você perseguir essas famílias porque elas têm medo das consequências legais, do que você ameaçar, por exemplo, um sujeito que deixa o filho o dia inteiro fora de casa, na rua. Esse não está preocupado com o Conselho Tutelar, com o Estado, com o Ministério Público, com o juiz. Ele vai na audiência e sai dali rindo do juiz, porque ele sabe que no final das contas não vai dar nada para ele. Aliás, a educação domiciliar não é uma novidade. Isso no século passado era muito comum, tanto que estava limitado a famílias mais abastadas, né, que tinham lá os professores. Aliás, vou voltar mais no tempo ainda. Desde a Grécia Antiga existia a educação em casa, os tutores, os mestres que ensinavam os filhos, só que naquela época de pessoas abastadas, né? Só pessoas de posse podem educar os filhos em casa, ensinar os filhos em casa, ou todos estão prontos para isso? Então é o seguinte, primeiro eu só vou discordar um pouco da tua fala. Não são pessoas tradicionalmente abastadas que faziam educação em casa. Desde que o mundo é mundo, há educação domiciliar. No tempo dos homens das cavernas, havia educação domiciliar. O pai levava o seu filho mais novo e o ensinava a caçar, ou ensinava a polir a pedra, ou ensinava a pescar, a coletar materiais, etc. A mãe ensinava também seus filhos a outras coisas. O que é novidade é a escola. A escola, tal como nós conhecemos hoje, é uma criação pós-revolucionária, francesa, pós-Revolução Francesa. Esse modelo tradicional de escola que nós conhecemos. Por quê? Porque se verificou, e depois também com a Revolução Industrial, se verificou a necessidade de se educar em massa, porque a quantidade de pessoas era muito grande, e esse sistema de educar em casa, seja com tutores, seja com os pais, já não abrangia todos, e havia uma necessidade de educar a todos, uma educação de Estado, ou seja, que todos fossem educados iguais, na mentalidade do Estado. Essa mentalidade revolucionária da França ali do século XVIII. Então, o que nós temos? Um sistema escolar que não atinge a todos. O homeschooling é para todos os pais? Não é. Por isso que uma das objeções que se faz à educação domiciliar, que ela vai acabar com a escola, ela é furada. Nos Estados Unidos você tem 2% da população sendo educada em casa. É muito pouco. Isso gerou, inclusive, uma recolocação de professores e pedagogos para desenvolvimento de sistemas de educação domiciliar. Ou seja, professores que antes estavam numa escola, hoje viram uma janela, uma oportunidade e desenvolveram sistemas de educação domiciliar. Ou seja, se reinventaram. Como todas as profissões, precisam se reinventar. O homeschooling não tira o papel da escola. Os pais que educam em casa não negam que a escola, enquanto instituição, não a escola de hoje, mas a escola enquanto instituição tem o seu mérito. Mas apenas não querem que se sejam retirados o direito de tentar fazer algo melhor para os seus filhos. E esse é talvez o grande pulo do homeschooling. Por quê? Esses pais que decidem educar os seus filhos em casa, eles passam por sacrifícios pessoais, porque abrem mão de tempo. Tem que dedicar a seus filhos. Por isso que o homeschooling não é para pai vadio, não é para pai cachaceiro, vagabundo, craqueiro, não é para isso.
O homeschooling é para pai que abre mão de jogar futebol de salão com o pessoal da empresa 3 vezes por semana para ficar com os filhos. E não é aquele pai que, para educar seus filhos, bota na frente da TV para ver galinha pintadinha. Esse pai nunca vai educar em casa. O pai que educa em casa é aquele pai que sacrifica o seu tempo para ficar com os filhos, porque sabe que aquilo ali é a coisa mais importante que eles têm. É uma família que sacrifica profissionalmente. Pode ver com o Klaus, ele pode depois confirmar se ele tem a carga horária que ele gostaria, se ele não tivesse os filhos, e se a colocação profissional é que ele sempre sonhou. Talvez não seja, porque ele buscou, e geralmente os pais fazem isso, colocações profissionais que se adequem à rotina dos filhos. Olha o grau de sacrifício, a sociedade não entende esse tipo de sacrifício, porque acha que os filhos são um problema. Os pais que educam em casa sabem que os filhos são a maior dádiva. E também tem um sacrifício social, porque são incompreendidos pela sociedade. Vocês são loucos, vocês estão fazendo mal para as crianças. Todos esses sacrifícios que essas famílias passam fazem justamente o contrário. Desenvolvem nesses filhos uma capacidade de ter amor pela educação, amor ao conhecimento, que muitas vezes na escola não se consegue. Ao mestre com carinho, famoso filme, aquela figura do mestre que inspira os alunos, não existe mais. E aí também nós temos um pouco da perda do que ele elan da escola. Hoje você tem o quê? Repetidores de conteúdo. Com todo respeito aos professores, mas hoje em dia é impossível fazer algo diferente, até pela carga que tem. E isso não inspira os alunos. Os pais que educam em casa, ainda que não sejam pedagogos, que não tenham superior, porque isso não é de forma alguma decisivo para o sucesso do homeschooling, o papel deles é saindo o quê? Pessoas que inspiram os filhos a educar. É por isso que uma das características do homeschooling é criar crianças autodidatas. Não porque as crianças são mini gênios, não porque os pais são excelentes profissionais, não, porque são os pais que conduzem os filhos ao conhecimento. Os pais não ensinam os filhos no homeschooling. Os pais conduzem os filhos ao conhecimento. E isso é o grande diferencial da educação. Porque os filhos que são educados em casa, claro que não todos, né? Tem alguns que vão ter que estudar na marra, isso é normal, porque são crianças, né? Essas crianças, elas começam a adquirir gosto pelo conhecimento, porque elas começam a ver correlações entre aquilo que leem com a vida. Por isso que a sala de aula do homeschooling é o mundo. Eu estive lá na Assembleia Legislativa fazendo uma palestra sobre isso, uma discussão, e enquanto havia preparação, fone, luz, etc., havia um casal com uma criança no colo e o pai estava lendo historinhas para ele. Ou seja, ali era sala de aula. Não tem tempo ruim no homeschooling. Todo momento é momento para educar. E isso cria nas crianças, depois nos adolescentes, uma fome pelo conhecimento que resulta nisso que a gente vê. Crianças com 6 anos falando latim, crianças com 4 anos totalmente alfabetizadas, crianças que questionam, porque como ela tem acesso ao material, ela questiona, mas por que isso? E ela vai atrás das respostas. Eu, quando comecei a ter contato com esse universo, Peron, eu era cheio de preconceitos. Como bom e velho lobo do mar das instituições públicas, sempre desconfiei das famílias. Mas quando eu comecei a ver o homeschooling sobre o enfoque que deve ser feito, que é do interesse superior da criança, as minhas dúvidas dissiparam. Claro que toda vez que eu estiver diante de uma família educadora, eu sempre vou olhar para aquela família com uma certa desconfiança que é típica do Ministério Público. Eu quero que a família me prove, num primeiro momento, que está fazendo bem. Não precisa nem fazer melhor que o Estado, mas está fazendo bem. Porque para fazer melhor que o Estado hoje em dia não precisa nem muito. Eu entrevistei o promotor de justiça Rafael Meiraluz e o nosso tema de hoje foi homeschooling. Difícil tema, delicado, e certamente nós teremos oportunidade de voltar a esse assunto em outras vezes. Doutor Rafael, muito obrigado pelo seu sacrifício. Eu sempre assumo aqui para as pessoas que a entrevista foi gravada no dia 1º de maio, dia do trabalho, e nós estamos aqui trabalhando, dando exemplo aqui. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade sempre. Eu que agradeço o espaço aí, Peron. Klaus, vamos voltar ao tema em outras vezes. Vê como passa rápido aqui. Rápido. E muito rápido. Outras vezes para você nos trazer aí, de repente, exemplos, os teus filhos, a tua filha, pra gente conversar aqui. Posso até colocar uma coisa na fala ali do Dr. Rafael Luz. Ele falou que as famílias homeschoolers, elas fazem a criança ter amor pelo conhecimento. Aristóteles dizia que a vontade de aprender, ela é natural no ser humano. Ela só não é mais natural no brasileiro, entendeu? A escola brasileira, ela tá matando isso nas crianças. Então, não é assim um grande esforço você querer dar o desejo de conhecimento para a criança. Você simplesmente não mata isso, né? Às vezes, uma das próprias formas de você não matar isso é assim, a chamada carga horária. Você confina uma criança numa escola 5, 7, 10 horas por dia,
Para ela, aprender é uma imposição do mundo mal. Não é mais essa coisa natural, como dizia Aristóteles. Você só mantém essa naturalidade das coisas. Você não coloca nada para obstruir isso. É só isso. De várias descobertas. Várias. Esses dias minha filha fez uma pergunta sobre aerodinâmica, com 7 anos. Por que o carro de Fórmula 1 ele é baixinho, ele é redondo? Eu tive que explicar a aerodinâmica para ela. Obrigado pela sua visita. Voltaremos ao assunto outras vezes. Obrigado. Tá? Obrigado, eu.